Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Vinho Senhor, aos nossos amigos que nos assistem em casa, que aqueles que estão assistindo em casa, se quiserem colocar um copo de água, os benfeitores sempre vão nos nossos lares, os que estão aqui nos amparando, nos auxiliando, eles vão deixar as energias de amor, de caridade para vocês e toda a família. Então vamos fazer uma oração inicial primeiramente. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Essa oração vem através do Espírito Francisco José Silvério Horta, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, gente, o estudo dessa noite de hoje, uma reflexão que nós fazemos, sobre o Evangelho aqui nos domingos, porque o estudo mesmo é na terça-feira, aqui com o Valdenir, o estudo do ESD, que vocês vão devagar, vão estudando todos os capítulos do Evangelho e vão aprofundando no estudo. É um curso que demora um tempo, então é um curso que tem até a duração de mais de 4 anos, tem pessoas que podem seguir até mais tempo estudando. Toda terça-feira o pessoal se reúne, quem tiver à disposição vem e procura o Valdenir. Então aqui eu faço uma reflexão que 1 hora só não dá para a gente aprofundar tanto no Evangelho, mas a gente faz uma reflexão para a gente pensar um pouco mais e em casa vocês pegarem o Evangelho também e começar a estudar, a gente criar o hábito de estudar o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso manual para viver aqui no nosso planeta. Jesus deixou o caminho para seguir. O Evangelho é os ensinamentos de Jesus sem as alegorias. Então Kardec traz às claras para nós todo o ensinamento do Cristo. Então nós estamos aí no curso da transição planetária e Jesus fala que para chegar à felicidade nós temos que seguir o caminho dele. E o Evangelho é o caminho às claras que nós temos que seguir. Então o capítulo 6, que a gente vai estudar hoje, é o Cristo, o Consolador. Tá? Então, só para a gente relembrar assim, os capítulos anteriores, para quem está vendo pela primeira vez esse estudo, o capítulo 1 fala sobre Moisés que vem no mundo primitivo, depois Jesus vem trazendo para nós, no mundo de provas e expiações, Jesus vem trazer a lei do amor, a lei da caridade, há 2000 anos atrás, e agora vem o Espiritismo, a doutrina espírita, trazer para nós o Consolador prometido, que é justamente esse capítulo que a gente vai estudar hoje. Então depois vem Jesus falando que meu reino não é desse mundo, no capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai, no capítulo 3, e depois no capítulo 4 é necessário renascer de novo. Então no capítulo 2, Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, que o reino é no mundo espiritual. Então o reino de Jesus é no mundo espiritual. Depois ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, que existem vários universos, vários planetas que a gente vai habitar na nossa escala evolutiva. E depois reafirma a doutrina espírita, no 4º capítulo, que é necessário renascer de novo, ou seja, nós precisamos nascer, morrer e renascer e continuar progredindo, como Kardec coloca. Então nós temos várias vidas, essa daqui é uma das várias existências que nós temos. Então, dito isso, depois vem o capítulo 5, que Kardec coloca como as aflições, bem-aventurados os aflitos, que Kardec, de forma muito inteligente e pedagogo que ele é,
Ele colocou no capítulo 5 porque as aflições é o que nós mais passamos aqui na Terra, né? Ele poderia colocar esse capítulo 6 antes e colocar o Cristo Consolador, ou seja, falar que a doutrina espírita é o Consolador prometido no capítulo 5, e depois continuar as bem-aventuranças, porque depois no capítulo 7 até o capítulo 10 são as bem-aventuranças, mas Kardec coloca o capítulo 5, bem-aventurados aflitos, antes de falar do Consolador prometido, porque nós precisamos entender primeiro o motivo das nossas aflições. Nós estudamos no estudo passado, no domingo anterior, no mês passado, nós estudamos essa questão das aflições. Demos uma pequena passada sobre as aflições, por os motivos que nós sofremos, né? Então é um capítulo também que vale a pena a gente estudar, ler inteiro, voltar. É um capítulo que a gente tem que ler quase todo dia, para entender por que nós, nesse mundo de tanta dor e sofrimento, né? Por que nós sofremos, né? Então, dito tudo isso, vamos agora para o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, nesse capítulo, está falando sobre o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos e advento do Espírito da Verdade. Então, jugo leve, né? O item do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, Jesus vem falar para ele que o jugo dele é leve. E a gente vai entender, né, no dicionário, a gente vai estudar o que é jugo. E jugo, eu vou falar em uma palavra, é servidão. Tem outras traduções aqui. Tem outras traduções, exemplo, jugo é trave de madeira que se coloca sobre o pescoço dos bois para puxar o carro arado. E figuramente significa domínio e submissão. Na época de Jesus, por exemplo, na Palestina, estava sob o jugo romano, ou seja, sob os domínios do romano. Então a gente pode colocar o jugo como também uma forma de simbolizar um símbolo de servidão, né? Então, na simbologia, o jugo é o símbolo de servidão. O jugo simboliza a disciplina de duas maneiras: ou ela é sofrida de modo humilhante, ou a disciplina escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, a uma unidade interior, a união a Deus. Então, Jesus, olha só, a palavra de Jesus, jugo é uma escolha voluntariamente e conduz ao domínio de si, a unidade interior e a união com Deus. Então, Jesus fala que para servir com Ele, para você buscar o jugo, se você buscar a união com Deus interior, se você quiser seguir com Ele, trabalhar com Cristo, o jugo vai ser leve. Olha só a profundidade, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Nós vimos no capítulo 5 as aflições. Quem no nosso planeta que não está aflito? Quem não está aflito nesse mundo de provas e expiações? Mas aí Jesus fala que aqueles que estão aflitos, aqueles que estão passando por dificuldades, mas que servem com Jesus, não é aquele que só estuda o Evangelho, não é aquele que é cristão só de estudo, mas aquele que trabalha com Jesus, aquele que serve com Jesus, aquele que está ajudando, que entendeu o que Jesus falou, que é difícil, é diferente, né? É bem diferente a gente somente estudar o Evangelho, mas a gente, além de estudar, começar a colocar em prática. Então, a partir do momento que nós começarmos a servir Jesus, começar a trabalhar na seara de Jesus, as nossas aflições vão ser leves, as nossas aflições vão ser suaves. É isso que é difícil a gente entender, porque muitas das vezes a gente passa por tantas dificuldades, a gente passa por tantas provações e não entende porque nós somos cristãos, estamos estudando o Evangelho e a carga parece que o peso está grande. Mas aí quando a gente começa a fazer a caridade, quando a gente começa a caminhar verdadeiramente com Jesus, a auxiliar aqueles que estão precisando, a gente começa a ver que a nossa cruz, que as nossas dificuldades é muito pequena.
Às vezes a gente passa do lado de um amigo, de uma pessoa, e começa a reclamar dos nossos problemas. E a gente acha que os nossos problemas são grandes demais. Mas às vezes, muitas das vezes, aquela pessoa que está do nosso lado em silêncio e nos escutando, o problema dela é muito maior que o nosso. É muito maior que o nosso. Então, às vezes, o verdadeiro cristão é às vezes aquele que está escutando, né? Aquilo e olhando, nossa, a pessoa está sofrendo tanto só por isso, né? Mas é que ele não sabe dos meus problemas. E aquela pessoa fica em silêncio e não conta, né? Então, se você seguir Jesus é exercitar o seu evangelho, porque há 2000 anos atrás, o Mestre esteve entre nós. E Jesus caminhava ensinando de forma simples, né? Ele andava de sandálias, às vezes até descalço, andando pelo deserto, né? Andando pelas ruas de Jerusalém, de Nazaré. E Jesus, aquele jovem bonito, diferente a beleza dele, né? Como diz Emmanuel, um jovem de beleza ímpar, parecia uma beleza ímpar igual a sua mãe, que se destacava entre o povo rude daquela época. Um homem de beleza diferente, com um olhar lindo, bonito, com os olhos claros. Ele falava com as pessoas, mas dentro da alma. E Jesus ali ensinando há 2000 anos o evangelho do amor, ele curava pelas palavras. Jesus curava, não foi só os milagres que Jesus fez, que foi relatado, de curas de paralíticos, de cegos, não só isso, mas Jesus curou multidões, porque quando Jesus falava, o que ele falava, muitas das pessoas ali às vezes pensavam em suicidar, pensavam em se matar, pensavam em roubar, em fazer coisas piores, mas quando Jesus falava, muitos ali já se converteram. Muitas pessoas viraram cristãos ali só de ver Jesus passar. Quantas pessoas que foram curadas só de tocar em Jesus. Então, quando nós falamos aqui do Consolador prometido e o Cristo, quando o Evangelho aqui fala do Cristo, o Cristo que esteve entre nós, é um Espírito governador do nosso planeta. É um Espírito de quinta grandeza, mais puro que esteve aqui entre nós, que se preparou por milênios para o corpo perispiritual dele reduzir e ter condição de reencarnar num corpo tão difícil, tão pesado para ele, suportar esse corpo que a grandeza de Jesus é tão grande que para ele estar aqui com nós foi um sacrifício imenso. E ele teve junto de nós, não reclamou, passou por todas as dificuldades, por todas as aflições, para nos dar o exemplo. Porque Jesus, ele trouxe para nós o exemplo vivo que nós devemos seguir. Tudo que está escrito no Evangelho foi o que os apóstolos escutaram, que lembraram que Jesus falou, mas Jesus não deixou nada escrito. Então tudo que está escrito nos Evangelhos é o que Jesus fez. Não é o que ele falou para a gente fazer e não fez, mas é o que ele fez. Então, se Jesus, que não tinha necessidade de sofrer, um Espírito dessa grandeza, e ele vem até nós para nos dar o exemplo, então, gente, nós temos que aceitar muitas das vezes as nossas dificuldades. E quando a gente começa a trabalhar com ele, quando a gente começa realmente a entender o que Jesus nos propõe, com certeza o nosso jugo vai ser leve e o nosso fardo vai ser suave. Então essa é a primeira parte que vem trazer para nós da leveza de quando nós seguimos Jesus. Porque quando nós seguimos Jesus, quando nós começamos a compreender Jesus, nós vamos compreender que a nossa fé tem que ser futura. Nós não temos que esperar nada aqui na terra. Nós não temos que esperar que nada, tudo que a gente plantar vai ser no mundo espiritual. A nossa vida vai ser a futura. Porque se a gente estiver servindo Jesus e pensando as recompensas aqui da terra, se a gente viver pensando em ser feliz aqui e viver as recompensas aqui da terra, a gente já vai, quando a gente desencarnar, Deus vai chegar para nós e vai falar: você já teve as recompensas na terra, você não vai ter as dos céus. Isso que está escrito, né, nos evangelhos. Mas quando no capítulo 5,
das aflições, bem-aventurados aflitos, é esclarecido muito isso, que nós passamos os sofrimentos, as dificuldades aqui, mas aquele que sabe sofrer, aquele que sabe passar pelas dificuldades, aquele que tem fé que move as montanhas, que tudo vai passar, fé na vida futura, aquele que pensa e vê o que Jesus fez, aí sim a gente começa a ter o jugo leve e o fardo suave. Então essa passagem aqui é muito bonita, e a gente começa a refletir, né? O que realmente Jesus propõe para nós, qual que é a proposta de Jesus para nós, para segui-lo, né? A proposta de Jesus. Então Jesus nos convida para ir até Ele. De que adianta adentrarmos aos templos religiosos da nossa fé, se trazemos a nossa mente carregada de maus pensamentos, se o coração não perdoa e as emoções ficam girando em torno dos interesses materiais e das paixões inferiores. Jesus foi muito claro ao dizer: antes de entrarmos ao templo para fazerdes a tua oferenda, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Isto significa que para entrarmos em contato com as forças mais altas, devemos primeiro limpar o nosso coração de todo o ódio, das mágoas e das sujeiras que ali desenvolvemos com as nossas atitudes egoístas e antifraternas. Então, gente, para a gente ir ao encontro de Jesus, nós temos que limpar a nossa alma. E quanto é difícil perdoar, né? E aí é outro ensinamento, o perdão. O quanto é difícil nós perdoarmos. E aí Jesus fala que se nós não nos perdoarmos primeiro, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Nós somos espíritos muito imperfeitos ainda. E os benfeitores nos falam que nós temos condição de saber o que nós fizemos em 3 encarnações anteriores. Porque nós somos tão imperfeitos que se abrir a nossa mente para mais de 3 encarnações, muitos de nós não suportaríamos. Isso quando nós chegarmos no mundo espiritual. Porque tem pessoas que tentam fazer regressão de memórias aqui e fica pior. Pessoas que vão fazer regressão, vão em psicólogo e psiquiatras, psicólogos, e buscam saber o que foi no passado, vão fazer regressão de memórias e muitas das vezes ficam piores. Eu assisti uma palestra uma vez, um médico falou que ele só faz regressão de memórias para pessoas que têm um trauma muito grande, um trauma de andar de elevador, um trauma de andar de avião. Por quê? Ele faz a regressão de memória para solucionar o trauma, aquele trauma só, não para a curiosidade da pessoa saber se foi rei, se foi príncipe, porque ele era espírita, médico, espírita, psiquiatra, né? E ele falou que se essa encarnação, nosso melhor é hoje, para que a gente quer saber o que nós somos no passado? Né? Então, o primeiro passo é o perdão para nós mesmos. Nós temos que nos perdoar. Olhar no espelho e ver o tanto que nós progredimos, o tanto que nós já avançamos, mas o tanto que nós temos que melhorar. Então, o primeiro passo é nos perdoar. E depois que nós somos imperfeitos, Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, né? O que adianta a gente julgar o próximo? Então a gente tem que perdoar o próximo e não julgar. E a partir do momento que a gente vai perdoando, a gente vai tirando as mágoas do nosso coração, nós vamos começando a ir até Ele. Nós começamos a avançar até Ele. E depois nós começamos a ver as aflições, né? O que é aflição, né? O que significa essas aflições da vida, né? É a gente ver as agonias, as atribulações, a angústia que nós sentimos, o sofrimento, a tristeza, a mágoa, o pesar, a dor, o cuidado, a preocupação, a inquietação, a ansiedade, que muitas das vezes nós ficamos ansiosos, né? Os padecimentos físicos, o tormento e a tortura, né? Então, se nós estamos num mundo de aflições, provavelmente a gente já está passando por isso, ou vai passar, ou já superamos, né? E a gente pode passar a aflição, a gente pode suportar ela com resignação, ou a gente pode ficar reclamando. Aí, se a gente ficar passando uma dificuldade reclamando, a situação vai retornar para a gente de novo, né? Se a gente não vencer aquela aflição. Então, Jesus nos traz o alívio. Quando Ele fala que o jugo dele é leve e o fardo é suave, Jesus nos oferta o seu ombro amigo para
mas para que isso aconteça é necessário que sigamos os seus ensinamentos e procuremos exercitar as virtudes que ele tão bem nos ensinou. Então, as virtudes que Jesus nos ensinou, a fé no futuro, é nós não sofrermos aqui, nós não sofrermos aqui pensando no aqui, é nós sofrermos aqui na terra, passando bem o sofrimento, agradecendo a Deus aquele sofrimento que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos passando, porque muitas das vezes é consequência de vidas anteriores, que está nos bem-aventurados aflitos, explica também as causas das aflições, né? E a gente suportando isso daí, agradecendo a Deus, vencendo as aflições, a recompensa vai vir nos céus, a recompensa vai vir no que Jesus falou. Jesus fala que o reino dele não é aqui no capítulo 2. O reino dele, o reino de Jesus, é no mundo espiritual. Nós somos espíritos encarnados, que quando desencarnarmos, retornamos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O nosso mundo, a nossa vida é no mundo espiritual. Nós estamos aqui aprisionados no mundo físico, nós estamos aqui encarnados, somos prisioneiros aqui. Nós somos prisioneiros. Muitos dos espíritos são prisioneiros imperfeitos, que nem eu, somos prisioneiros para nosso remédio. Porque se a gente se liberta, sem condição de a nossa vibração, se a gente não mudar a nossa vibração, o nosso sofrimento, quando a gente nos libertar, vai para as regiões de sofrimento. Mas existem espíritos missionários, espíritos avançados, que quando dormem ou quando entram em repouso, eles retornam aos mundos espirituais mais elevados. E eles têm dificuldade para voltar aqui na hora do sono, quando o sono vai terminando. Então tem espíritos, tem pessoas entre nós, né, encarnados que são missionários, que são poucos, né, mas tem pessoas que quando dormem tem só sonhos bons. Tem pessoas que deitam, dormem, só vi uma beleza o sonho. Quando ele acorda é que ele volta ao sofrimento aqui, né? São pessoas que estão aqui em missão, ajudando o nosso planeta, ajudando a gente a evoluir, né? Mas, então, a confiança nossa é na justiça de Deus e no futuro. Então nós temos que viver para o mundo espiritual, plantar coisas boas aqui para o mundo espiritual. Jesus fala, faça o amor, faça a caridade, ajuda o próximo, perdoa, refaz com o teu inimigo, deixa o ódio para lá, deixa a mágoa para lá. E ele começa a ensinar para a gente a reforma íntima que nós temos que fazer, a nossa mudança. O que é a vibração que a gente fala, né? A vibração é você só fazer o bem, é você sentir o bem a todo instante. É difícil. Pensar o bem a todo instante, é você sintonizar a sua mente a todo instante, você pensar coisa boa. É fácil? Não é, mas tem treinos. Você pode fazer treinos, né? Você pode começar a exercitar todos os dias quando você acorda. Quando você acorda, exercita fazer a oração na manhã. Na hora que você vai almoçar, faz uma oração na hora do almoço. Na hora que você está para repousar, faz a oração na hora de dormir. E se durante o dia você desequilibrar, faça a prece, faça a oração. A partir do momento que a gente começa a equilibrar a nossa vibração, que não é fácil, é uma briga conosco mesmo, Você está andando no trânsito, na rua, um carro te fecha, você já vai baixar a vibração, você já vai começar a pensamentos ruins. E aí você já está se despreparando para a vida futura. Porque se você desencarnar naquele instante, naquela vibração que você está, você vai para aquele lugar de sofrimento. Agora, se você sempre vibra coisa boa, se você sempre faz o bem para o próximo, se você está caminhando com Jesus, está trabalhando com Jesus, e o jugo dele vai ser leve para você, quando você chegar na sua hora, que nós não sabemos o dia de amanhã, pode chegar a qualquer hora, você já vai estar preparado. Então nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, com o Consolador prometido que veio aqui falar para nós. Esse capítulo fala, Jesus traz o Consolador prometido. Então, no Consolador prometido, Jesus prometeu um novo Consolador no seu último discurso, no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado.
E Jesus fala: se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogar ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque o não vê e nem o conhece, mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Então, gente, o Consolador prometido, o Cristo veio, mostrou para nós o caminho, vivenciou o caminho. Então Jesus, Ele vivenciou o caminho que nós temos que seguir. Então, se Jesus veio e passou pela cruz, no Calvário, nós somos muito otimistas às vezes, né? Ou senão, a gente é muito egoísta de pensar que nós temos que viver nessa vida aqui só pela felicidade. Será que nós nascemos aqui para ser feliz aqui? Será que nós temos que buscar o materialismo, tudo para ser feliz aqui? Sendo que Jesus está mostrando para nós que nós temos que passar pelas dificuldades com resignação? E Ele fala depois, o Cristo veio, ensinou tudo, passou todo o seu evangelho para nós, todo o caminho que nós temos que percorrer. Mas Ele também falou que depois de um tempo, tudo que Ele ensinou seria modificado, seria deturpado. Então se passou mais de 1000 anos de escuridão, do regime feudal, das cruzadas, a modificação que foi feita nos evangelhos, mostrando que a salvação estaria comprando o reino dos céus. Quantas pessoas foram enganadas em vidas anteriores comprando o reino dos céus? Era muito fácil antes você ir para os céus, quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro antes para ir para o reino dos céus, era só comprar indulgência. Vendia uma fazenda ou uma casa, ia na igreja e comprava o reino dos céus. Tem igrejas que até hoje estão vendendo o reino dos céus aí, para algumas pessoas. Então os ensinamentos de Jesus foi deturpado, foi modificado, porque Ele já previu isso. Ele falou: vocês não vão me entender, tudo que eu vou ensinar, vocês não vão me entender. Mas eu vou enviar o Consolador prometido, o Espírito da verdade. E vem a doutrina espírita. Kardec vem com a missão de revelar o codificador, né? Kardec vem com a missão de revelar o Consolador prometido. E assim vem através dos espíritos, que vem comunicar através dos médiuns, através de todos os lugares do nosso planeta. Volta-se as manifestações mediúnicas para mostrar a imortalidade da alma. A doutrina espírita vem ao seu tempo, no final do curso transitório nosso planeta, desde o século XVIII, já iniciou-se o processo de transição, porque o Consolador prometido está aí. E o Consolador prometido vem para nós falar: olha, gente, a vida é no mundo espiritual. A vida não é aqui. O Evangelho do Cristo é esse que está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, tira-se todas as alegorias, todas as figuras, tudo está às claras agora. Se você falar: eu não entendi o que Jesus... Se no dia que você desencarnar, você falar: eu não segui Jesus porque eu não entendi, mentira. Porque o Evangelho de Jesus está sendo pregado em todos os canais de televisão. Quer dizer, na televisão, não em todos os canais, né? Se você está lá passando na televisão, lá em qualquer religião cristã, você vai ver lá alguém falando do Evangelho. Você procurar na internet, vai ter falando do Evangelho. Se você entrar no YouTube, você procurar Jesus, você vai ver lá. As pessoas estão falando do Evangelho. Então o Evangelho está sendo explicado. Vem aqui o codificador, vem a doutrina espírita trazer as claras e tirar todo o véu da alegoria e mostrar o caminho para nós. E falando que o Consolador já veio. Então Jesus já antecipava os descaminhos do homem em relação à mensagem que estava deixando. Se alguém seria enviado para lembrar as coisas que Jesus dissera, ocorreria porque os homens teriam esquecido os ensinos. Então vem o Consolador prometido para mostrar para nós
a verdadeira vida no mundo espiritual. O Consolador prometido vem mostrando para nós. Então o Espiritismo assim surgiu como um sol para uma nova alvorada, uma nova era, que deveria iluminar a humanidade a partir de então. Era a resposta dos céus às rogativas do sofrimento que se espalha pela terra. Conforme Jesus houvera prometido, tratava-se o Consolador prometido, que chegava para atender às múltiplas necessidades, né? Então, Jesus vem de novo, através do Espírito da Verdade, e está no Evangelho o Espírito da Verdade falando com Kardec. O Espírito da Verdade é um dos guias de Kardec. A gente está estudando aqui com o Daniel na sexta-feira, que eu vi no estudo dele de sexta-feira, ele fala que Kardec o Espírito da Verdade falava direto com Kardec. Era intuído, os médios escreviam, o Espírito da Verdade era Jesus. Então Jesus volta para mostrar para nós, olha, tudo que eu ensinei é aqui, ó, é isso daqui. E vem a doutrina espírita mostrar para nós, que eu já falei o capítulo 1, o que fala, o capítulo 2. Então vem falar que o reino dele não é desse mundo, que o reino é no mundo espiritual, que existem muitos planetas na Terra, no universo para a gente habitar, que esse aqui que nós estamos, de provas e expiações, esse sofrimento, essas dores, é porque nós ainda somos imperfeitos. É por isso que nós temos que sofrer e mudar. A partir do momento que nós mudarmos, que nós aprendemos a sofrer e mudarmos, nós poderemos nascer num planeta melhor, ou voltar para o planeta Terra agora, que vai ser um planeta de regeneração. Então, se vocês estudarem, os planetas têm as escalas evolutivas. Também vem as claras aqui falando, reforçando, Jesus ensinou para Nicodemos a questão de nascer de novo. Então a reencarnação, fala no Evangelho da reencarnação, fala das aflições. Então está aqui, o Consolador veio, o Jesus, o grande sol que veio para iluminar o nosso planeta das trevas. Jesus veio mostrar a lei do amor e falou, olha gente, vocês estavam aqui no primitivismo, vocês estavam sofrendo, vocês estavam numa situação quase animalesca, brigando de espadas, um matando o outro por nada. E Jesus vem trazer a lei do amor, e avançamos e evoluímos, e hoje a nossa sociedade já é mais evoluída. E agora vem esse grande sol para nós, a doutrina espírita vem para nós trazer às claras tudo que nós devemos fazer. Então o que vem nos ensinar a doutrina espírita? Nos mostra de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui. Todas essas perguntas que nós fazíamos, os filósofos faziam, e as pessoas perguntavam na filosofia, o que sou, para onde que vou, de onde que vim, que eu venho, está aqui, explica tudo. De onde viemos, nós somos espíritos em evolução, para onde vamos, depende do que você plantar. Se você fizer coisa boa, você vai para um lugar melhor. O que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, nós somos criados para atingir a angelitude. Nós somos espíritos imperfeitos, mas que nosso caminho é ser anjo, é ser arcanjo. Por que sofremos? Nós sofremos para evoluir, para aprender, porque se você é puro, você já passou por todo sofrimento, você já aprendeu, não precisa sofrer mais. E o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra? Nós estamos fazendo aqui, pelo nosso padrão vibratório, pela nossa escala evolutiva, que nós, como já disse, somos espíritos imperfeitos, nós nascemos num mundo de provas e expiações. Por isso nós estamos aqui no planeta Terra. Compreende? Então está aqui, está explicado tudo, a doutrina espírita explica tudo para a gente. E é só a gente estudar e aprender. Então, Kardec vem, Jesus vem falar para nós, que nós temos que seguir a ciência. A fé não é mais aquela fé cega. Não é aquela fé que alguém falou e você vai seguir, não. A nossa fé passa a ser raciocinada. Então a ciência e a religião têm que seguir face a face, em cada momento da nossa humanidade. E Kardec fala, o que a ciência provar, segue a ciência. Se um dia algum ensinamento dele ficar ultrapassado pela ciência, segue o que a ciência está comprovando. Até hoje, nenhum ensinamento que o Kardec conseguiu trazer para nós, porque nós sabemos também que tudo que nós temos ainda é uma pequena parcela
de tudo que é o mundo espiritual. Porque se nós, quanto mais o nosso planeta vai avançando, quanto mais nós vamos atingindo uma escala de perfeição maior, mais a gente vai entendendo da grandeza do universo, de quem é Deus, né? Então a doutrina espírita vem trazer para nós a ciência, a religião e a filosofia. A filosofia é a nossa mudança de vida, a nossa conduta, né? Nós temos que mudar também, né? Então é uma filosofia de vida, uma mudança que você vai ter que fazer interiormente, né? Não é só a ciência e você estudar a religião, não é só você pegar o evangelho e decorar o evangelho, não vai adiantar em nada. A gente tem que ter a ciência, o conhecimento da ciência, temos que conhecer a religião é Jesus, temos que conhecer o caminho de Jesus, e a filosofia de vida é seguir Jesus. Basicamente é isso. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele não fala nem de figuras nem de alegorias. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, sem saber por que sofre? Então, se Jesus falar, bem-aventurado você que sofre, mas a doutrina espírita nos mostra as causas anteriores das aflições, e na destinação da terra, aonde o homem expia o seu passado, mostra-lhe o seu objetivo, naquilo em que os sofrimentos são como as crises salutares que conduzem à cura e são depurações que asseguram nas felicidades futuras. Uma vez um benfeitor, numa reunião mediúnica, ele falou para a gente que a dor e o sofrimento terreno, que tudo que nós estamos passando aqui, que a gente acha que é insuportável, tudo isso é uma centelha de segundo na eternidade. Então, se você ficar 100 anos aqui na Terra sofrendo, 80 anos, vamos falar que tem pessoas que nascem na expiação, aquelas pessoas que nascem com deficiências graves, a gente reclama muito da vida, mas Deus também manda para a gente aquela mensagem, né? Daqueles irmãos que passam por expiação difícil, que não tem as pernas, não tem os braços, né? E não conseguem se locomover, e muitos deles estudam, muitos deles fazem obras, trabalham, fazem muita coisa, e dá um exemplo para a gente, né? Fala, e às vezes a gente não tem, às vezes está reclamando da vida e tem toda a saúde, né? Toda a condição de progredir, né? Então, Jesus mostra para nós, a doutrina espírita nos mostra o porquê estamos sofrendo. Isso aí é um remédio para nós, né? Desta forma, o Espiritismo traz ao homem uma fé inabalável no futuro, e as dúvidas pungentes não mais se abate sobre a alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, e a perspectiva da felicidade, que a esperança lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que estás na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, gente, no capítulo 6, de forma breve, a gente conseguiu fazer uma explicação. O Consolador prometido é a doutrina, é o Espiritismo, é a doutrina espírita que vem trazer para nós às claras o que Jesus nos ensinou. Então nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, estudar. Nesse capítulo fala: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Santo Agostinho fala nesse capítulo. Então, para encerrar, eu vou fazer uma leitura aqui, que é uma reflexão para a gente, né? A questão da oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Paulo, Hebreus, capítulo 10-6. É certo, isso aqui é Emmanuel trazendo pelo Chico, através do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então o Chico Xavier traz esse livro para nós, de profunda reflexão. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos eleva a alma, elevando-nos o sentimento. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade.
a solicitação na dor, revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis aos nossos próximos. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina em ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas. Amplia-te a visão espiritual e proporciona-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem de teu agrado e de proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo, e sumamente através dos olhos do Senhor. Gente, uma boa noite, fiquem todos com Deus, uma excelente semana para todos.